não queria te perguntar sobre arbitragem, não, mas dada a vinda do Fabinho Soldado, o diretor do Corinthians, reclamando muito do Klein, eu queria também saber a opinião do Atlético em relação à arbitragem desta noite, que inverteu muitas faltas, deu muitas faltas inexistentes para o Corinthians, a despeito até de que, sim, deveria ter expulsado o Lianco naquele lance também, né? Sim, tiveram vários lances assim da arbitragem, né? Mas assim, eu vou falar o meu sentimento, né? Eu acho que ele poderia ter dado o segundo cartão amarelo para o Lianco. Ele interpretou que não, talvez porque o rapaz caiu com a mão no rosto, mas foi uma segurada no peito. Eu acho que são coisas que de repente ele tem um sentimento diferente, mas ele poderia ter dado o segundo cartão. Mas eu não sou advogado dos árbitros e nada, mas está difícil ser árbitro. Está muito difícil ser árbitro. É uma pressão dentro do campo, é uma pressão fora do campo dos treinadores, é uma pressão no corredor, não é aqui, em todo lugar. É uma pressão enorme e os caras são seres humanos, cara. Eles também têm sentimento e às vezes se erram. Às vezes erram. Agora, não adianta ficar criticando a arbitragem. É tão fácil saber qual é o problema que tem. Qual é o problema? A falta de profissionalização. Se você profissionalizar os árbitros, a importância que eles têm, olha o que eles mexem com milhões e milhões de investimento e não são profissionais. Se o cara profissionalizar, ele vai viver daquilo, ele vai treinar mais, se dedicar mais, vai errar menos. Ao natural, não adianta o drone lá, o VAR, que tem lances que não é do VAR, como esse lance do Lianco. Então não adianta crucificar o árbitro, hoje seria esse, da manhã depois o outro, porque eles erram, como todos erram, mas não tem maldade. Eu acho que cabe muito a nós todos. Eu tomei um cartão hoje, porque eu falei para o Júnior Santos, entra na área. Ele pensou que eu estava falando com ele. Mas por quê? Porque ele já estava mexido de todo mundo estar em cima da cobrança dele, né? E basta você ver que não tem santinha no futebol. Todo mundo reclama, todo mundo pressiona. Não é fácil, a vida dos caras não é fácil. Eu acho que a gente pode e deve ajudar muito mais. Boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Dorival esteve aqui e falou que hoje ele mexeu no time, porque não dá para jogar de 3 a 3 dias nesse futebol brasileiro com a mesma equipe. Ele tem uma decisão também na Sul-Americana terça-feira. Eu queria que você falasse, porque o Galo você vem repetindo aí uma ideia de time a cada jogo, e em que a questão física pode estar pesando no Atlético, em algumas dificuldades que o time vem tendo, como hoje, por exemplo. Hoje a gente começou menos forte, né? Cara, a gente está com 6 caras aí com um surto de não sei o que é lá, que tipo de influenza. Então os caras baqueados. O Gabriel Menino não conseguiu nem vir para o estádio. O Natanael jogou também sem a ideal condição. Mais 4, 5 que jogaram, o Everson. Então, e dentro de jogos que se tem, na intensidade que se tem, você não consegue fazer jogos de alto nível jogando toda vez assim, né? Você tem que rodar o time. A gente tem tentado rodar dentro do que a gente pode também, porque existe uma disparidade um pouco, né, do titular com o reserva. Então, agora te pergunto para você, vamos poupar quinta-feira? Tiramos aí os titulares e aí perdemos o primeiro lugar ou nem classificamos? Vale a pena? Agora, domingo é outro jogo, lá no Ceará, de repente a gente pode pensar nisso, né? Nós temos um elenco curto, por isso que não dá para ir poupando muitos jogadores ao mesmo tempo toda vez. Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, o Tempo Esportes. Até por essa questão física que você falou em relação também ao elenco de ser curto, para alinhar a expectativa até do torcedor. Você tem mais 3 jogos até a pausa para o Mundial de Clubes. Dá para jogar muito melhor, por exemplo, do que o Atlético jogou hoje? Ou a realidade sua hoje é mais ou menos esse tipo de desempenho, até essa pausa, para ter um respiro maior? Hoje no primeiro tempo nosso não foi bom, até uns 35 por aí, mas as chances claríssimas que a gente perdeu, né? Teve lance que a gente perdeu que era mais perto que um pênalti.
Perdemos algumas chances. No segundo tempo jogou melhor, mas o Corinthians soube defender também. E defendeu bem. Então, lógico que sempre você pode jogar melhor, produzir mais, mas tem que ser mais eficaz. A palavra é essa. Você jogar o que jogou hoje com eficácia, você faz 1, 2 gols e é o suficiente para vencer. Cuca, Tomás Machado, do canal Tomás Machado. Eu gostaria de saber de você, pegando o gancho do companheiro, a parada. Você, como técnico, avalia a parada de forma benéfica, que pode ajudar prazo para recuperar de lesão, ou ruim, que pode fazer com que um jogador perca aquele ritmo que está todo já encaminhado? Hoje nós não jogamos aí com 2 dos principais jogadores que a gente tem, o nosso lado esquerdo forte. Se você tem esse lado esquerdo, você consegue fazer o Rubens fazer outras funções, você fortalece muito. Então a gente fica enfraquecido sem esses jogadores, né? A parada ela vai vir, ela vai ser recuperatória para todos, não é só para nós. Aí você tem que mesclar, ver quem precisa de recuperação, quem precisa de treino, para poder deixá-los equiparados. Cuca, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. O elenco do Galo hoje é um elenco quantitativamente inferior do que a gente acha que poderia ser. O Rubens é um jogador múltiplo, né? Você falou bem, é um grande coringa, e saíram muitas notícias sobre a possível saída dele no meio do ano. Isso te preocupa? Você conversa internamente, porque ele pode fazer várias funções e para um elenco mais curto, ele pode ser uma peça muito importante. Obrigado. Me preocupa muito, Se a gente perder um jogador do nível do Rubens, não adianta. Você não vai repor a altura, e ainda que ele tenha a evoluir. Ele não está ainda no ápice dele, ele vai evoluir muito ainda, tanto quanto volante, quanto o meia, quanto o lateral. É um jogador que, de repente, no final do ano, eu estou falando o que eu penso, né? Eu não tenho projeto nenhum. De repente, no final do ano, aí quem sabe ele possa sair, mas até lá não. Cuca, João Vitor da JTV. Eu queria saber do senhor sobre a questão de a gente continuar sem perder dentro de casa desde a volta da Arena MRV. Muito disso por um trabalho bem feito, tanto do seu grupo, tanto também por parte da comissão técnica. Queria que você comentasse um pouco sobre essa fortaleza que a gente vem criando dentro de casa. Hoje nós perdemos os 100%, né, aqui. A gente estava com esse 100%, até tivemos oportunidades para fazer o gol, mas infelizmente não aconteceu. E às vezes o cansaço, ele não é um cansaço físico, ele é psicológico também, né? A pressão que você encontra em jogos decisivos como a gente está, e você não consegue recuperar direito. Eu mesmo estou cansado, né? Mentalmente você cansa, porque são muitos jogadores machucados, essa influenza, meia dúzia de jogador. Até a hora do jogo a gente fica com o departamento médico, e daí, doutor, dá para ele ir? Dá, mas tem que ficar de olho. Então você não pode fazer as trocas que você quer, porque a qualquer momento eles podem pedir substituição. Então é difícil, né? Agora a gente tem um domingo para dar uma descansada, segunda-feira trabalhar, para quinta-feira fazer um grande jogo aqui com o Cienciano, passar, jogar com o Ceará lá às 6:30 da tarde no domingo, fazer o máximo possível para conseguir um bom resultado, e daí você tem 10 dias para fazer o último jogo antes da parada da meia férias, né? Que é outra coisa importante que a gente tem que discutir também no futebol. Eu acho que o futebol brasileiro ele vai evoluir muito quando o calendário nosso for igual ao calendário europeu, com as datas FIFA, daí sem atrapalhar nada, sabe? E você consegue, a gente aqui é tão acostumado em dezembro, Natal, Ano Novo, mas a gente consegue daí fazer 10 dias em dezembro para o jogador e ter o calendário igual ao futebol europeu. Eu acho que a Argentina, ela é assim, né? Isso facilita muito, em todos os sentidos também, para jogador, para seleção, enfim, só uma dica aí. Cuca, boa noite, Max Lopes do Bate-Fundo Esportivo. Na quarta-feira você convocou o torcedor, hoje quase 40 mil torcedores fizeram uma festa bem bonita aqui na Arena MRV, e durante a partida, ainda mais sua característica de um time muito intenso, que muitas das vezes em casa quase sempre marca pressão,
eu achei que o Atlético marcou muito no bloco médio e baixo quando o Corinthians saía jogando. Isso foi combinado? Primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo. Depois da entrada do Igor Gomes melhorou muito. Mas, Também acho. Foi uma orientação ou uma dificuldade de encaixe mesmo assim Não, de bola? não encaixou, não conseguia encaixar o jogo. Um jogo assim, esse tipo de jogo, esse tipo de campo, você tem que ter os caras que joguem bola, que trate bem a bola, porque o sintético ele te entrega, ele é dedo duro, se ela bater na canela, é porque você é ruim, porque o campo sintético ele é perfeito. Então, para jogar esse jogo tem que ter qualidade e tem que ter jogo. E os volantes não podem mais só marcar, eles são os únicos caras que têm liberdade para construir, os próprios zagueiros. E hoje a gente não conseguiu fazer esse jogo fluir com os zagueiros e nem com os volantes. E isso faz muita falta, se você depender só do bloco da frente jogar. Quando no segundo tempo, você falou bem, eu consegui ter os meias por fora, que eram o Scarpa e o Igor Gomes, a gente teve o controle do jogo, e ali, aquele momento, era o momento de fazer o gol. Se é daquelas 3 chances que a gente teve, faz um, vira outro jogo. O Corinthians vai ter que sair, aí vai entrar o nosso jogo, que a nossa característica, que seria a velocidade do Júnior Santos, do Rony, do Hulk, que não entrou, porque o Corinthians estava no segundo tempo, principalmente, defendendo bem atrás.